Bom dia, vamos para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai realizar a correção dos exercícios do módulo 6 e 7 de Química 1, volume 2. Vamos começar com o módulo 6, página 305, questão 6. Na indústria alimentícia, para impedir a rancificação dos alimentos gordurosos, aditivos antioxidantes são usados, como os compostos orgânicos de fórmula. Quais grupos alquilo estão presentes no composto? Então, no carbono orto, em relação à hidroxila, nós temos o grupo terc-butil. E no carbono par, em relação à hidroxila, nós temos o grupo metil. Logo, seria a letra C. Questão 7. Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da gasolina é o índice do octano. Este índice é estabelecido como base em uma escala arbitrária, em que o composto 1 é atribuído o valor 0 e ao composto 2 o valor 100. Os nomes sistemáticos dos compostos 1 e 2 são... Então, é só a gente marcar a cadeia principal, tirar as ramificações e marcar os carbonos. Com isso, a gente descobre que no primeiro composto nós temos uma cadeia normal de 7 átomos de carbono, logo é um N-heptano. No composto 2, numerando a cadeia, nós temos o 2,2,4 trimetilpentano. Então, a resposta é a letra B, heptano e 2,2,4 trimetilpentano. Questão 10. Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio e são encontrados em diversos produtos. O petróleo, por exemplo, é uma mistura em que predominante os hidrocarbonetos. Considerando a nomenclatura e o PAC, o nome correto do composto seria... Então, a gente vai marcar a cadeia principal, tudo bem? Com isso, a gente descobre que a gente tem algumas ramificações. Então, numerando a cadeia, a gente tem um total de 10 carbonos na cadeia principal. Então, 10 carbonos seria DEC. Lembrando que tem uma dupla, então a gente começa a numerar o mais próximo possível da dupla. A dupla está na posição 3, então ficaria DEC 3Eno. Agora as ramificações. A gente tem uma ramificação etil na posição 3. A gente tem 3 ramificações metil na posição 2, 9 e 10. E uma ramificação propil na posição 7. Então, o nome ficaria 3-etil, 2,9,10 trimetil, 7 propil, 1 DEC, 3Eno. Então, a resposta seria a letra C. Questão 12. O naftaleno, hidrocarboneto aromático, tem como aplicação bastante popular a utilização como repelente. Bolinhas brancas são colocadas em gavetas e armários de forma a evitar a proliferação de traças e baratas, por exemplo. Substituindo todos os hidrogênios da posição beta do naftaleno por radicais de metil, qual o total de átomos de carbono dos compostos? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente tem o naftaleno ou antraceno, a posição alfa seria as posições que são em cima da cadeia ou embaixo da cadeia, e as posições beta são as posições que ficam nas laterais da cadeia, tá? Então, na lateral a gente tem 4 entradas, então seriam 2 de um lado e 2 do outro. Então, se a gente contar a quantidade de carbonos que tem já dentro da cadeia do antraceno, mais essas ramificações que a gente colocou, dá um total de 14 carbonos. Então, a resposta seria a letra E. Agora, a gente vai fazer exercício do módulo 7, página 312. Questão 4. Nomeie o composto a seguir de acordo com a nomenclatura oficial da IUPAC. Então, se a gente for nomear esse composto, a gente vai ver que a cadeia fechada seria a cadeia principal e as ramificações seriam essas cadeias abertas que está aí. Então, numerando a cadeia principal, a gente vai ver que tem um total de 8 carbonos. 8 seria octano, tudo bem? Porque só tem ligação simples. Por ser fechado, a gente coloca ciclo octano. Agora, a gente vai olhar as ramificações. Uma ramificação, que seria a ramificação que está na esquerda do composto, ela é formada por 4 carbonos. Como esse carbono aí da ramificação ele é terciário dentro dessa cadeia, ele vai ser chamado de terc-butil e ele se encontra na posição 1. A gente também tem do lado direito
é uma ramificação formada de 5 carbonos. E se a gente for analisar esse carbono, esse primeiro carbono da ramificação, ele está ligado a um carbono quaternário. Então, o nome dele seria nel, por estar ligado a um carbono quaternário, pentil, por ter 5 carbonos na ramificação. Então, o nome desse composto seria 1-terquibutil, 5-neopentil, ciclo octano. Questão 8. Para se dar o nome de um composto com a cadeia ramificada, sua cadeia principal deve ser numerada, a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. Assinale a alternativa que corresponde à ordem de prioridade na numeração da cadeia. Então, primeiro a gente nomeia a partir do grupo funcional. Se não tiver grupo funcional em saturação, que seria dupla ou tripla. Caso se não tenha, seria o radical. Tudo bem? Que seriam as ramificações no caso. Questão 10. O propano misturado com o butano é a base do GLP, gás liquefeito do petróleo, também conhecido como gás de cozinha, que possui uma vasta aplicação tanto doméstica como industrial. Em seu estado puro, o propano tem sido largamente utilizado como refrigerante químico na refinação do petróleo e em operações de processamento de gases. A substituição de hidrogênio do propano por um radical isopropila resulta em... Então, a gente vai pegar o propano, prop formado em 3 carbonos, tudo bem? E vai colocar um radical isopropila. Isopropila é aquela exceção, lembra? Que é um carbono que dentro da sua ramificação ele é secundário. Então, vai ter outro carbono para cima e outro para baixo. Então, o nome desse composto ficaria 2,3 dimetil butano, tá? Ou, se for na ponta, vai ser 2-metil pentano. Então, a resposta seria a letra E. A gente tem essas duas possibilidades. Se a gente coloca esse radical no meio ou na ponta. Questão 13. O limoneno, um hidrocarboneto cíclico insaturado, principal componente volátil existente na casca da laranja e na do limão, é dos responsáveis pelo odor característico dessas frutas. Observando-se a fórmula estrutural ao lado com a base da nomenclatura oficial dos compostos orgânicos, o limoneno é denominado... Então, a gente vai dar um nome para ele, tudo bem? Então, é uma cadeia fechada. Então, a gente vai começar a nomear a primeira cadeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é formado de 6 carbonos. Então, a gente vai chamar de hexeno, porque tem uma dupla. Então, por ser fechado, ciclo hexeno. Agora, a gente vai olhar as ramificações. Na posição 1, a gente tem o metil. E na posição 4, a gente tem o isopropenil. Por que propenil? Porque tem uma dupla. Tudo bem? Então, o nome dele vai ficar 4-isopropenil, 1-metil, ciclo hexeno. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.